Morar em um bairro tranquilo nem sempre significa viver sem sobressaltos. Meu nome é Francisco, e resido em uma pacata vizinhança onde a harmonia era quebrada pelo constante conflito entre dois vizinhos, Diego e Ronaldo. Tudo começou quando Diego decidiu vender uma de suas casas para Ronaldo. Os problemas surgiram quando Ronaldo percebeu que a casa tinha sérios problemas estruturais e rachaduras que Diego sempre negou. Cada incidente se tornava uma desculpa para brigas intermináveis entre eles. O estopim foi uma noite que ainda me assombra. Era tarde e ouvi os gritos exaltados de Ronaldo, que, visivelmente embriagado, confrontava Diego sobre os problemas na casa. Diego, já exasperado pelas acusações, sacou sua arma. Meu coração disparou ao ouvir a situação escalando rapidamente. Conhecia Diego e sabia que ele poderia perder o controle sob pressão. Com medo do que poderia acontecer, corri para fora de casa e me dirigi ao local da confusão. Ao chegar lá, vi Diego e Ronaldo se encarando com olhares cheios de ódio. Tentei intervir, pedindo calma e tentando apaziguar os ânimos exaltados. Ronaldo, porém, estava fora de si. A atmosfera estava carregada de tensão e eu me sentia como se estivesse pisando em ovos. Diego, com a arma ainda em punho, parecia à beira de um colapso nervoso. A situação parecia descontrolar-se a cada instante. Eu implorei para que eles se acalmassem, mas foi em vão. Ronaldo, num movimento brusco e descoordenado, tentou agarrar Diego. Foi quando tudo aconteceu tão rápido que mal pude processar. Um disparo ecoou pela noite e o mundo pareceu congelar por um instante. O grito agudo de dor de Ronaldo preencheu o ar, e o horror se apoderou de todos nós naquele momento fatídico. A noite que prometia ser silenciosa transformou-se em um cenário de terror. Eu não conseguia acreditar no que acabara de testemunhar. O sangue manchava o chão e o rosto de Diego exibia um misto de choque e remorso. O desespero tomou conta de mim enquanto eu tentava absorver a realidade do que acabara de ocorrer em nossa pacata vizinhança. Ronaldo estava caído, gemendo de dor, enquanto Diego, em estado de choque, largou a arma no chão. Meu coração batia forte, incapaz de processar a brutalidade da cena diante de mim. A adrenalina corria em minhas veias, enquanto tentava manter a compostura e agir rapidamente para salvar a vida de Ronaldo. Chamei imediatamente por uma ambulância, minhas mãos tremendo ao discar os números de emergência. Enquanto esperávamos, pedi a Diego para permanecer calmo e me ajudar a controlar a situação. Ele parecia atordoado, incapaz de articular qualquer palavra coerente. A atmosfera ao nosso redor estava carregada de tensão e medo. Minutos que pareceram horas se arrastaram até que finalmente ouvimos as sirenes se aproximando. Os paramédicos rapidamente chegaram e começaram a prestar os primeiros socorros a Ronaldo. Eu os informei sobre o que havia acontecido, enquanto Diego permanecia em silêncio, observando com olhos vazios. A ambulância partiu em alta velocidade, levando Ronaldo para o hospital mais próximo. Eu me vi ali, sozinho com Diego, ainda tentando assimilar o que testemunhei. Diego começou a balbuciar palavras, tentando justificar seus atos, mas eu mal conseguia ouvir suas desculpas. O peso da tragédia pairava sobre nós como uma nuvem negra. A polícia chegou em seguida, conduzindo Diego para interrogatório. Fui questionado sobre os eventos que levaram ao incidente e contei tudo o que sabia, tentando ser o mais preciso possível em meio ao caos emocional. As horas se arrastaram enquanto eu aguardava por notícias de Ronaldo, temendo pelo pior. A noite avançou lentamente, e o bairro que antes era conhecido por sua serenidade, agora estava marcado por um evento terrível. Os vizinhos, despertados pelos sons de sirenes e luzes intermitentes, se aglomeraram em seus portões, buscando entender o que havia acontecido. O murmúrio e os olhares preocupados preenchiam o ar. Eu me sentia como se estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. As imagens daquela noite assombravam minha mente, e a incerteza sobre o destino de Ronaldo me consumia. O que começou como uma discussão entre vizinhos se transformou em uma tragédia que abalou nossa comunidade até o âmago. A manhã chegou, mas o sol parecia incapaz de dissipar a sombra que pairava sobre nós. Eu sabia que as consequências daquela noite ecoariam por muito tempo. O destino de Ronaldo permanecia uma incógnita, e a culpa e a perplexidade ainda permeavam meus pensamentos. Os dias que se seguiram foram sombrios. Ronaldo sobreviveu ao ataque, mas com ferimentos graves que deixariam sequelas para o resto da vida. Diego foi preso e enfrentaria acusações sérias. A vizinhança, outrora tranquila, agora estava mergulhada em desconfiança e medo. Visitei Ronaldo no hospital algumas vezes,
Ele estava fisicamente debilitado, mas sua determinação em se recuperar era inspiradora. Ele não culpava ninguém além de si mesmo por ter se envolvido naquela briga insensata. Suas palavras me tocaram profundamente, e eu prometi a mim mesmo que faria o possível para ajudá-lo a superar aquela tragédia. Diego, por sua vez, permanecia em silêncio na prisão. As notícias sobre ele foram escassas, mas ouvi dizer que ele estava enfrentando acusações graves relacionadas ao incidente. O que antes era uma amizade entre vizinhos se transformou em uma história destruída por ressentimento e violência. Com o tempo, a vida voltou a seguir adiante na vizinhança, mas as cicatrizes emocionais permaneceram visíveis. O caso de Diego foi a julgamento, e a comunidade aguardava por justiça. A paz que um dia existiu entre nós foi substituída por um sentimento de desconfiança mútua e cautela. Eu aprendi muitas lições com aquela experiência. A importância da comunicação pacífica, da empatia e do controle emocional tornou-se mais clara do que nunca. A tragédia que testemunhei me fez perceber que a violência nunca é a solução e que as palavras têm o poder de acalmar ou inflamar uma situação. Ronaldo eventualmente deixou o hospital, mas seu espírito resiliente continuou a inspirar aqueles ao seu redor. Ele decidiu se mudar para outro lugar, buscando um recomeço longe das lembranças dolorosas. Eu continuei a viver na mesma vizinhança, mas as lembranças daquela noite fatídica permaneceriam comigo para sempre. Às vezes, olhando para trás, me pergunto como as coisas poderiam ter sido diferentes se tivéssemos encontrado uma maneira de resolver nossas diferenças de forma pacífica. Mas a vida é assim. Uma série de escolhas e consequências que moldam nosso destino de maneiras imprevisíveis. E assim, a história de terror vivida em primeira pessoa por Francisco, marcada por desavenças entre vizinhos que culminaram em violência e tragédia, serve como um lembrete sombrio do preço da intolerância e da falta de compreensão. Que possamos aprender com os erros do passado para construir um futuro onde o diálogo e o respeito prevaleçam sobre o ódio e a violência. O relógio marcava quase meia-noite quando o telefone tocou, quebrando o silêncio da noite. Era Luana, minha irmã. Sua voz soava trêmula e desesperada do outro lado da linha. Ela estava voltando da academia, apenas a poucos quarteirões daqui, quando algo terrível aconteceu. "Lucas, por favor, você precisa vir rápido. Alguém está me seguindo", disse ela em um sussurro urgente. Meu coração disparou. Sem pensar duas vezes, peguei minhas chaves e corri para fora. Morávamos tão perto da academia que em poucos minutos estava lá, mas Luana já não atendia mais ao telefone. O medo se apoderou de mim quando cheguei ao estacionamento vazio da academia. Chamei por ela, mas o único som era o eco de minha própria voz na noite. Liguei para a polícia enquanto vasculhava cada canto em busca de qualquer sinal dela. As horas se arrastaram enquanto os policiais iniciavam sua busca. Dias se transformaram em semanas, e semanas em meses, mas não havia pistas, nenhum sinal do que acontecera com Luana. Eu não podia aceitar isso. Minha irmã não simplesmente desapareceria assim. Eu precisava agir. Comecei a investigar por conta própria, seguindo qualquer pista que pudesse encontrar. Foi então que descobri algo perturbador. Uma amiga de Luana mencionou um professor da academia, um homem estranho que parecia obcecado por ela. Aquilo foi um estopim para mim. Eu sabia que tinha que confrontar esse sujeito, mesmo que os policiais não levassem minhas suspeitas a sério. Com um misto de determinação e medo, decidi visitar a casa desse professor. Cheguei à casa naquela noite, o coração batendo forte. Era uma construção antiga, com um ar sinistro à luz da lua. Respirei fundo e bati na porta. Ninguém respondeu, mas eu precisava ter certeza. Com cautela, rodeei a casa até chegar ao porão. A porta estava entreaberta. Foi quando ouvi um ruído vindo do sótão. Meu corpo gelou. Subi as escadas devagar, segurando a respiração. A porta do sótão rangeu quando empurrei. E ali, no canto sombrio, vi Luana, pálida e fraca, presa em um quarto improvisado. Minha mente se encheu de alívio e raiva ao mesmo tempo. "Luana!" gritei, correndo para libertá-la. Ela me abraçou com força, chorando. Saímos da casa apressadamente e chamei a polícia imediatamente. A verdade horrível veio à tona. O professor tinha mantido minha irmã em cativeiro, alimentando uma obsessão doentia por ela. Graças a Deus eu a encontrei a tempo. Aquele monstro foi preso, e finalmente pude respirar aliviado sabendo que Luana estava segura novamente. Mas as cicatrizes dessa experiência nunca desapareceriam completamente de nossas vidas.
O professor estava sob custódia da polícia, mas eu precisava entender como alguém tão próximo, que deveria ser um mentor na academia, se transformara em um predador. Passei horas investigando suas conexões, vasculhando seus antecedentes e conversando com qualquer pessoa que pudesse fornecer informações. Foi então que uma ex-aluna revelou mais detalhes sobre o comportamento perturbador do professor em relação a Luana. Ele sempre a observava, seguia seus passos e criava situações para ficar próximo dela. Era uma obsessão doentia que finalmente explodira em seu ato horrível de sequestro. Decidi que precisava confrontar esse homem e entender o que o levou a cometer tais atrocidades. Rastreando seu endereço, enchi-me de coragem e fui até sua casa. A atmosfera era sombria quando cheguei, mas não havia tempo para hesitação. Ao entrar na casa, um arrepio percorreu minha espinha. O cheiro de mofo e decadência impregnava o ambiente. Subi as escadas cautelosamente, cada passo ecoando no silêncio opressivo. No sótão, a porta rangia ao abrir. Lá estava ele, o professor, em pé diante de mim com um olhar vazio e perturbador. "Onde está minha irmã?" gritei, com a voz trêmula de raiva contida. Ele sorriu, um sorriso que gelou meu sangue. "Ela está aqui", murmurou ele apontando para trás. Meus olhos se arregalaram ao ver Luana, encolhida em um canto, com os olhos cheios de medo. Corri até ela, envolvendo-a em meus braços protetores. A polícia chegou pouco depois e o professor foi algemado, sua expressão desmoronando em uma mistura de resignação e loucura. Luana foi resgatada, mas o trauma que ela enfrentou seria uma marca indelével em nossas vidas. Nos dias que se seguiram, buscamos apoio mútuo para lidar com as consequências desse pesadelo. A vida voltou ao normal, mas a sensação de segurança foi irremediavelmente abalada. Contudo, nossa união e determinação para superar essa provação sombria permaneceriam como alicerces inabaláveis em nossas vidas. O professor foi julgado e condenado, mas a sombra de sua violência pairava como uma advertência sombria sobre a fragilidade da segurança que tanto tomamos como garantida. A lição aprendida foi dura, mas a gratidão por termos encontrado luz no fim do túnel permaneceria conosco para sempre. Foi há alguns anos, mas as memórias desse terrível evento ainda me assombram como se tivesse acontecido ontem. Meu nome é Ricardo, e na época eu namorava Michele, uma jovem encantadora e cheia de vida. Nós tínhamos um relacionamento feliz, ou pelo menos era o que eu pensava. Naquela noite fatídica, estávamos juntos em seu quarto, apenas conversando e rindo. Era um dia como outro qualquer, até que decidi ir para casa. Michele parecia um pouco distante, mas não dei muita importância na hora. Nos despedimos com um beijo e prometi ligar para ela no dia seguinte. No dia seguinte, quando tentei ligar, o telefone de Michele estava desligado. Estranhei, mas imaginei que ela só estivesse ocupada. Tentei novamente à noite, mas sem sucesso. Comecei a me preocupar quando percebi que não havia atualizações nas redes sociais dela, algo incomum para alguém tão ativa online. Os dias se passaram e minha angústia só aumentava. A família dela também estava preocupada e não sabia de seu paradeiro. Fizemos um boletim de ocorrência, mas sem pistas concretas, as buscas não avançaram muito. À medida que o tempo passava, minha mente se tornava um turbilhão de pensamentos sombrios. Eu era o último a vê-la. Será que algo aconteceu depois que eu fui embora naquela noite? A incerteza e o medo me consumiam. 3 anos se passaram desde seu desaparecimento e a polícia voltou a nos procurar. Desta vez, não como parte de uma busca geral, mas com suspeitas específicas. Fui levado para interrogatório e a realidade começou a se desdobrar diante de mim. Descobriram que Michele encontrou evidências da minha traição naquela noite. Ela confrontou-me e a discussão escalou para uma briga violenta. Perdi o controle. Em um momento de raiva e desespero, acabei cometendo um ato terrível que agora assombra minha alma. Os investigadores revelaram que eu a matei e, em um acesso de pânico, escondi seu corpo no próprio quarto onde costumávamos compartilhar momentos felizes. A partir desse momento, minha vida se tornou um pesadelo constante, vivendo com a culpa e o remorso pela minha terrível ação. A verdade veio à tona, e a realidade do que eu fiz me atingiu como uma avalanche. Não havia mais lugar para esconder a verdade ou fugir das consequências dos meus atos. Fui levado sob custódia, para enfrentar um julgamento que eu sabia que nunca poderia reverter ou apagar o horror que causei. A história de Michele terminou de uma maneira inimaginável e trágica.
Uma vida jovem ceifada prematuramente por alguém que deveria protegê-la. Eu sou o responsável por essa tragédia, e agora carrego o fardo da culpa pelo resto dos meus dias.